Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa questão acompanha a humanidade desde os primórdios e é abordada de maneira profundamente impactante na história de Jó, um dos relatos mais marcantes da Bíblia. Mais do que uma história de sofrimento e restauração, Jó nos convida a refletir sobre a natureza de Deus, a fragilidade humana e a fé em meio às adversidades. Seja bem-vindo ao canal. Assim diz a Bíblia. Acompanhe essa narrativa extraordinária, repleta de lições e de desafios, que atravessa os tempos e permanece tão relevante hoje quanto foi no passado. Jó vivia na terra de Uz, uma região de paisagens vastas e tranquilas, onde ele era amplamente conhecido por sua integridade e retidão. Jó era um homem temente a Deus, que evitava o mal e buscava viver de acordo com os princípios divinos. Além de sua impecável moralidade, Jó era incrivelmente próspero. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois e 500 jumentos, além de uma enorme quantidade de servos que cuidavam de suas propriedades. Ele era o homem mais rico e respeitado de todo o Oriente, admirado por suas posses, mas também por sua sabedoria e bondade. Jó também era um pai dedicado. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que viviam em perfeita harmonia. Seus filhos frequentemente realizavam banquetes em suas casas e sempre convidavam as irmãs para participarem dessas celebrações. Esses encontros eram momentos de alegria e união familiar. No entanto, Jó, como um homem profundamente devoto, sentia a responsabilidade de interceder espiritualmente por seus filhos. Após cada festa, ele se levantava cedo para oferecer sacrifícios por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado ou amaldiçoado a Deus em seus corações. Jó fazia isso constantemente, revelando sua preocupação com a santidade e pureza espiritual de sua família. Enquanto Jó vivia sua vida em paz, algo extraordinário estava acontecendo em um plano invisível. Um dia, os anjos se apresentaram diante de Deus, e Satanás, o acusador, também estava entre eles. Deus perguntou a Satanás: "De onde você vem?" E ele respondeu: "De percorrer a terra e andar por ela." Então, Deus destacou Jó, dizendo: "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que evita o mal." Satanás, porém, desafiou a sinceridade da devoção de Jó. Ele respondeu: "Será que Jó teme a Deus sem motivo? Tu o cercaste de proteção, abençoaste tudo o que ele possui, e seus bens se multiplicaram. Mas estende a tua mão e tira tudo o que ele tem, e ele certamente te amaldiçoará na tua face." Deus, confiante na fidelidade de Jó, permitiu que Satanás o testasse, dizendo: "Tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele." Assim começou a provação de Jó. Em um único dia, sua vida foi devastada por uma sucessão de tragédias. Primeiro, um mensageiro chegou trazendo a notícia de que os sabeus invadiram suas terras, roubaram os bois e jumentos e mataram os servos que cuidavam deles. Enquanto esse mensageiro ainda falava, outro chegou informando que um raio caiu do céu, queimando todas as ovelhas e pastores. Logo em seguida, mais um mensageiro trouxe a notícia de que os caldeus formaram 3 grupos de ataque, roubaram os camelos de Jó e mataram mais servos. Mas a notícia mais devastadora veio por último. Um vento forte vindo do deserto atingiu a casa onde seus filhos estavam reunidos, derrubando-a e matando todos eles. Jó perdeu tudo: suas riquezas, seus servos, seus filhos. Ao ouvir essas notícias, ele rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou a cabeça e prostrou-se ao chão. Em meio à dor inimaginável, Jó disse: "Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo diante de tamanha calamidade, Jó não pecou nem culpou a Deus. Satanás, no entanto, não estava satisfeito.
Ele voltou à presença de Deus e argumentou: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem pela própria vida. Estende a tua mão e fere o corpo dele, e ele certamente te amaldiçoará na tua face. Mais uma vez, Deus confiou em Jó e permitiu que Satanás o afligisse fisicamente, mas com uma condição: poupe a vida dele. Logo, Jó foi acometido por feridas terríveis que cobriram todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Ele sentou-se em cinzas, usando cacos de cerâmica para raspar suas feridas e tentar aliviar sua dor. Sua aparência estava tão deteriorada que ele se tornou irreconhecível. Sua esposa, vendo-o naquele estado, disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus, mas não o mal. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó manteve sua fé e não pecou com suas palavras. Nesse momento, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo. Quando o avistaram de longe, mal conseguiram reconhecê-lo devido ao estado deplorável em que se encontrava. Eles ficaram tão comovidos que se sentaram ao seu lado em silêncio por 7 dias e 7 noites, compartilhando de seu luto. Mas, quando finalmente começaram a falar, suas palavras trouxeram mais dor do que consolo. Elifaz sugeriu que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado oculto. Ele disse: lembre-se, quem que era inocente já pereceu. Bildade reforçou essa ideia, afirmando que Deus é justo e que Jó deveria buscar o perdão. Zofar foi ainda mais severo, acusando Jó de esconder pecados graves e afirmando que ele merecia um castigo ainda maior. Jó, profundamente magoado pelas acusações, defendeu sua inocência. Ele declarou que não havia cometido nenhum pecado que justificasse tanto sofrimento. Durante os diálogos, Jó lamentou o dia de seu nascimento, desejando nunca ter vindo ao mundo. Ele também expressou sua frustração, dizendo: por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Ele clamava por respostas e ansiava por um encontro com Deus para apresentar sua causa. Eliú, um jovem que acompanhou todo o debate, interveio, criticando tanto Jó quanto seus amigos. Ele argumentou que o sofrimento não era necessariamente um castigo, mas poderia ser uma forma de Deus corrigir e ensinar. Eliú destacou a soberania divina e lembrou a Jó que Deus age com sabedoria, mesmo quando seus caminhos são incompreensíveis. Finalmente, Deus respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Ele não deu explicações diretas para o sofrimento de Jó, mas revelou sua majestade e soberania, perguntando: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem colocou limites para o mar? Você pode comandar as constelações? Ou domesticar o Leviatã? Deus mostrou a Jó que seus planos estão muito além da compreensão humana e que o universo é governado por sua sabedoria perfeita. Diante da revelação de Deus, Jó reconheceu sua pequenez. Ele disse: antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. Com humildade, Jó aceitou que Deus é soberano e que seus caminhos são insondáveis. Após esse momento, Deus repreendeu os amigos de Jó por suas palavras e pediu que Jó orasse por eles. Depois disso, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe o dobro de sua riqueza anterior: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois e 1.000 jumentos. Ele também teve mais 7 filhos e 3 filhas, e as filhas de Jó eram tão belas que receberam herança junto com seus irmãos. Jó viveu mais 140 anos, viu seus netos, bisnetos e até a 4ª geração, e morreu em paz e plenitude. A história de Jó é uma das mais profundas da Bíblia, abordando a natureza do sofrimento, a soberania de Deus e a perseverança da fé. Ela nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar em Deus, sabendo que Ele é justo e que seus planos são maiores do que podemos compreender.
Se essa mensagem tocou o seu coração e te fez refletir sobre a grandeza de Deus e o poder da fé, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Assim diz a Bíblia. Inscreva-se agora, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma palavra de esperança e inspiração. Juntos, vamos espalhar a verdade da palavra de Deus para mais corações. Deus abençoe você.